Bem-vindos, amigos do nosso Impresso 3D. Eu sou Emanuel Campos e você está escutando Impresso 3D Podcast, o i3D Cast. Você pode me achar e achar outros episódios em emanuelcampos.xyz ou nas redes sociais com esse mesmo nome, emanuelcampos.xyz. No episódio de hoje eu quero responder a pergunta feita no Instagram da doutora Maria Elisete Kunkel. Ela nos perguntou, tem mais ou menos um mês, foi ali durante a virada de ano, se nós achávamos que a tecnologia estava de fato contribuindo a uma melhoria da sociedade. Eu não lembro exatamente a pergunta porque eu já comecei a focar na resposta. E olha que a resposta não é trivial. Afinal, vivemos tempos de um deepfake cada vez melhor, mais barato e mais acessível. Vivemos num período de inteligências artificiais que antes alucinavam e agora dão respostas baseadas em suas alucinações salvas pela internet. Nós vivemos uma sociedade extremamente polarizada e essa polarização é acelerada pelas redes sociais que fazem com que as pessoas acreditem ou vejam informações que queiram acreditar. O mundo, que já sempre foi conflituoso, que já tinha duas guerras novas com as quais nos preocuparmos, a Ucrânia e Gaza, além de todos os perpétuos conflitos de África, Oriente Médio, nós ganhamos agora um governo norte-americano que quer ressuscitar a política de Joseph McCarthy, o chamado macartismo. Quem já viu algum filme norte-americano sobre agentes da CIA colocando uma lista de possíveis comunistas, sabe a paranoia que era causada na população pela política de McCarthy. Nós também vivemos um período que é marcado pela tecnologia na indústria. Nós vivemos a quarta revolução industrial baseada em 8 paradigmas. Eu juro que o trovão não foi acidental. Os 8 paradigmas que nós vivemos baseados para a confecção desta revolução industrial são IoT, Internet of Things, ou Internet dos Trens, como a gente chama em Minas, Big Data, Inteligência Artificial, Realidade Virtual Ampliada, Mista, Drones, Robótica, Blockchain e Impressão 3D. O que parecia um pool de novas profissões acabou resultando num desemprego avassalador em todos os setores. Indústrias, agrícolas e serviços agora estão autônomos. Cada revolução industrial que nós passamos até aqui sempre gerou empregos, além de profundas marcas na face da Terra e sua atmosfera, mas elas sempre resultaram na geração de empregos. A primeira revolução industrial, a do vapor, criou o termo que juntava fumaça e neblina, o smog, smoke and fog. A famosa neblina londrina, fruto da geração de energia elétrica pela queima do carvão, foi marcada em séries que marcam esse período de 1780 até meados de 1850, onde uma Londres completamente poluída vive a Revolução Industrial. Mas ela gerou empregos. Ela gerou empregos desde engenheiros de caldeiraria, técnicos mecânicos, artífices que construíam essas máquinas que transformavam vapor em movimento. Logo veio a Revolução 2, a Revolução da Eletricidade, que gerou seus empregos. Os técnicos eletricistas, eletromecânicos, eletrotécnicos. E a terceira Revolução Industrial, mais recente, a chamada Revolução Digital, que integrou a revolução dos sistemas computadorizados com os meios de telecomunicação. Antes, a comunicação por linha telefônica, logo ganhou radiocomunicação, comunicação por satélite, comunicações por redes GSM. Quem não lembra da primeira internet móvel, a rede GPRS, que dava para navegar nos sites .mob. Nossa, eu sou velho assim, né? Só que a quarta revolução, ela pega todos esses meios de alta especialização de conhecimento, IoT, Big Data, inteligência artificial, realidade virtual, e ela aplica isso na indústria, transformando a indústria autônoma. Nós estamos falando de lights out factories, fábricas que não precisam de luz acesa para trabalhar porque as máquinas enxergam no escuro. Nós estamos falando da rivalidade de taxistas com motoristas de aplicativos terminada por carros autônomos,
nem táxis, nem motoristas autônomos, carros autônomos. E olha, quem aqui lembra a última vez que foi atendido numa rede de fast food por um ser humano? Cada vez mais as redes de fast food nos shoppings, os cinemas e tudo que você puder imaginar tem preferido que você compre pelo aplicativo ou use o famigerado totem de autoatendimento. A comida não chega nem mais rápida nem mais barata na sua mesa, o cinema não baixou de preço, mas o número de funcionários em todas essas cadeias é cada vez menor. Existe uma série, um filme japonês chamado Blame. Blame quer dizer culpa no inglês, mas a série é japonesa. E ela retrata um mundo onde os humanos começaram a criar fábricas cada vez mais eficientes, que pudessem produzir mais com menos custo, produzir produtos mais perfeitos com mínimo gasto de material. E logo incumbiram a fábrica de se auto-aprimorar. Em certo ponto, as fábricas viram uma concorrência por recursos não de outras fábricas, mas de uns serizinhos que moravam no mesmo planeta em que elas estavam instaladas, os tais dos seres humanos. A série retrata esse futuro onde fábricas autônomas produzem produtos à beira da perfeição, aprimoram a si mesmas num crescimento desenfreado e ampliação imensa e perseguem os humanos que estão consumindo os recursos dos produtos que elas querem fabricar, que seriam para os mesmos seres humanos. Mas nenhum produto é mais comercializado. As fábricas, em sua loucura de produzir o produto perfeito com mínimo custo, de crescerem ao máximo possível, ocuparam toda a fachada terrestre e além, e perseguem os humanos que moram em seus interstícios, em seus espaços vazios. No anime nós acompanhamos Kili, um humano em busca do computador central, o lendário computador que permitiria refazer esta programação e desligar as fábricas desse ciclo insano de crescimento e produção de produtos para ninguém consumi-los. Ninguém é tão criativo e deprimente em imaginar formas de fins para a sociedade humana como são os japoneses, não é mesmo? Mas se a destruição do mundo humano veio de um anime, esse mesmo povo nos apresenta também um futuro muito mais palatável, um futuro chamado de Solarpunk, título que faz oposição aos gêneros steampunk e cyberpunk. Você sabe, aqueles filmes Blade Runner onde tudo é neon, tudo é industrial, tudo é automático e os humanos estão ali vivendo. O mundo se tornou um palco e um habitat que serve aos interesses de megas corporações, né? Blade Runner, num caso, Steampunk, nós temos esses jogos como Bioshock Hazard, que mostram esse futuro, só que não é elétrico, é baseado no vapor. Solarpunk é um gênero que mostra uma integração perfeita de sociedade, meio ambiente, indústria e agricultura. A gente pode ter uma pincelada do que é esse mundo colorido, ensolarado, alegre, no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Aquele mundo que ele cai e você deve atravessar a faixa de pedestre no vermelho e não no verde. Ironicamente, essa visão mais feliz do mundo, Solarpunk, não veio de um anime ou um mangá em particular, mas de uma propaganda de produtos orgânicos. A animação, no estilo japonês, nos mostra a empresa Chobani, na sua peça propagandista chamada Querida Alice. Ela nos mostra um mundo que evoluiu de uma sociedade industrial para uma sociedade servil a si mesma. As fábricas seguem fabricando, mas elas estão mescladas a um meio ambiente natural e permeado pelas habitações humanas, por habitações agrícolas. Está tudo em equilíbrio, a paisagem é verde, as pessoas estão tranquilas. Em essência, as fábricas ainda fabricam milhares de produtos iguais, mas a sociedade agora personaliza os produtos aos seus gostos regionais, crenças, cores. É aquilo que nós aprendemos quando fazemos desenho industrial, chamado Gestalt. Todos os valores não mensuráveis atribuídos a valores culturais, éticos, morais, sexuais de uma cultura, população e região. E isso é válido para qualquer produto nessa sociedade. Os tais dos produtos orgânicos que a peça vende,
Mas a gente pode expandir isso para celulares, para as roupas que os personagens estão vestindo, para os carros e até mesmo casas impressas em 3D, com tecnologias que a automatizam para o bem, unindo diversos fabricantes concorrentes numa casa que funciona harmonicamente. Nós podemos ver um pouco desse universo no mundo real num documentário de 6 episódios produzido pelo canal de tecnologia, o The Verge. A série se chama Home of the Future e ela é protagonizada pelo finado Grant Yamahara, vocês sabem, o japonês que fazia parte do Mythbusters, os caçadores de mitos, e que infelizmente faleceu num acidente doméstico em sua própria casa, enquanto construía um robô que infelizmente caiu sobre ele. Voltando ao Bright Side, voltando para esse Solarpunk, nós vemos nessa peça essa sociedade toda integrada em harmonia. E algumas pessoas me chamam de inocente por acreditar que isso é factível. Acreditar que possamos evoluir daquilo que estamos hoje para uma sociedade servil a si própria pode parecer utopia, e é utopia. E não tem nada de errado em ser utopia. O escritor uruguaio Eduardo Galeano faz uma citação a Fernando Birri, outro escritor antecedente a ele, sobre como é importante a utopia. A utopia não se trata de chegar ao horizonte, mas sim da caminhada rumo ao horizonte. Não se trata de conseguir a mudança, mas no quanto nós mudamos em busca de uma mudança maior. Para falar a frase exata de Fernando Birri, a utopia não está no horizonte. Perdão. A utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos e ele se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu nunca deixe de caminhar.